Constituindo o Direito com os acadêmicos do Centro Universitário Univel, Arthur Rossoni, Jennifer Dalpra, Heloíse Vassen, Evandro Ronsani, Heloísa Andrade e Marcos Felipe. Olá a todos, sou o aluno Marcos Felipe e hoje estou aqui com a minha colega Heloíse Vassen para dar continuidade ao nosso projeto de extensão, o podcast Constituindo o Direito, um projeto da Univel, Centro Universitário, para com a comunidade. E hoje, no nosso quarto episódio, vamos falar sobre a função atípica do Poder Judiciário na requisição de exames, fornecimento de medicamentos e como funciona esse acesso, Então, como já dito em nossos podcasts anteriores, o direito à saúde ele foi inserido na Constituição da República de 1988, visando o bem-estar e a justiça social, e reconhecendo a saúde como um direito social fundamental, prevendo que ela deve ser de maneira universal, gratuita e de acesso igualitário a todos. Esse momento, então, a gente pode ter como marco o nascimento do Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, que teve a sua lei regulamentada em 1990. Então, dessa forma, o Estado passou a ter o dever de elaborar prestações que fossem positivas em prol do cidadão, por intermédio de políticas públicas que fossem sociais e políticas econômicas, destinadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde. Então, de imediato, a gente pode observar que o direito à saúde não deveria sofrer limites, até porque os valores como a vida não podem sofrer restrições. Porém, o direito à saúde ele ainda encontra muitas dificuldades quanto à sua efetivação no rol do poder público. E é nesse sentido que podemos dizer que o direito à saúde pode ser judicialmente concretizado. A gente tem então a afirmação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, que diz que o judiciário é o guardião da Constituição e ele tem o dever de fazê-la valer a pena, em prol do nome dos direitos fundamentais e dos valores de procedimentos democráticos, inclusive em face de outros poderes. Então a gente não pode negar que, de certo modo, as ações que são relacionadas à saúde, elas acarretam um certo desconforto entre o Poder Judiciário e o Executivo. Porém, a gente também não pode esquecer que a judicialização da saúde busca tutelar e efetivar o direito básico do cidadão, de forma não concretizada ou de forma satisfatória, através das próprias políticas públicas. Então, quando a gente tem uma ação relacionada à saúde, a gente encontra esse pequeno conflito entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, onde o Poder Judiciário ele tem uma função de ir contra a negligência do Poder Executivo. Ele acaba se tornando aí, então, um instrumento de acesso ao direito constitucional da saúde, assegurando assim o fornecimento de determinados medicamentos e insumos, em cumprimento dos critérios técnicos e critérios financeiros, que o paciente terá que comprovar se realmente ele não tem as condições de adquirir aquele medicamento ou se realmente ele possui aquela necessidade. Justamente, Marcos. E é fato que o SUS não consegue garantir todos os tratamentos que certos cidadãos necessitam. Muitas doenças possuem medicamentos de alto custo e é inviável para a saúde pública fornecê-los na frequência necessária exigida pelos pacientes. E quando existe o tratamento disponível, a pessoa ainda precisa lidar com a demora e a burocracia no atendimento à sua demanda. Diante dessa situação, e considerando que a Constituição prevê o direito à saúde, pedir medicamentos na Justiça pode ser a única saída para os pacientes que não têm condição de arcar com os remédios e tratamentos de alto custo. Nós brasileiros temos acesso aos medicamentos na rede pública de saúde, por meio das redes ambulatoriais de saúde dos municípios, a atenção básica, e dos estados quando os medicamentos são excepcionais, e ainda da rede hospitalar durante as internações. Contudo, diante da negativa de concessão do remédio pela via administrativa, o paciente deve pedir medicamentos na Justiça. Por isso, a ação para pedir medicamentos só é possível quando o cidadão esgotou todas as possibilidades de substituição do medicamento prescrito em alguma das redes do SUS. E, para tanto, existem duas opções. Ingressar com uma ação no Juizado Especial Cível, se o valor total do tratamento, incluindo o medicamento, não ultrapassar 40 salários mínimos no período de 12 meses, ou então ingressar na Justiça Comum, com o auxílio de um defensor público ou advogado. É importante frisar que pedir medicamentos na Justiça é um direito de todos os cidadãos,
em especial aqueles que não possuem forma de arcar com os remédios de alto custo. Você ouviu o podcast Constituindo o Direito. Obrigado por nos acompanhar até aqui.